Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mecanismos e características do trauma musculoesquelético e nervoso. Como a nossa disciplina, né, é fisioterapia endesportiva, a maioria, né, dos casos que a gente pegar sempre vai ser referente ao trauma, né? E para isso a gente precisa de entender um pouquinho os mecanismos, né, desse tipo de lesão. O objetivo, então, da nossa aula, né, é analisar as propriedades mecânicas dos tecidos, né, discutir os 5 tipos de cargas que atuam, né, no nosso corpo, examinar as características anatômicas dos músculos, articulações, ossos e nervos, avaliar como as cargas mecânicas aplicadas ao músculo, à articulação, ao osso e ao nervo, né, pode produzir lesão e identificar as várias lesões que podem ocorrer, tanto no músculo quanto na articulação, no osso e no nervo. A nossa referência, né, tá aqui no nosso livrinho que a gente está seguindo desde o início do semestre e tá lá no capítulo 6, né, Fisioterapia na Prática Esportiva, uma abordagem baseada em competência, do William Prentice. Então, vamos primeiro definir o que é trauma, né? Então, trauma é uma lesão ou ferimento físico produzido ou por uma força externa ou por uma força interna, né? E aí, a lesão mecânica, ela é a partir de uma força, então, que age sobre o corpo, né? Então, o que é força? Força também é denominada de energia mecânica, né? Então, a força ou energia mecânica é o que muda o estado de repouso ou movimento uniforme da matéria. Quando essa força é aplicada a qualquer parte do corpo, vai resultar em perturbação, né, prejudicial ao seu funcionamento ou à sua estrutura, levando então a uma lesão mecânica, né? E aí as lesões, elas são causadas por forças externas direcionadas sobre o corpo, que pode, né, resultar em alterações internas nas nossas estruturas anatômicas, com magnitude suficiente para causar dano ou destruição no tecido. E aí, né, existem 5 forças que atuam no nosso corpo, né? Então, eu tenho, né, na hora que eu falo numa lesão, eu falo na curva de comprimento-tensão. Então, o nosso tecido, ele aguenta um certo tipo de carga até um certo momento. Além daquela quantidade ou daquele tempo, eu posso ter uma lesão. Então, a gente fala, então, nas propriedades do tecido. Então, as propriedades do tecido, então, é a carga, rigidez, tensão, estiramento, deformação. No total, a gente tem 10 propriedades que a gente vai ver as outras 5 daqui a pouquinho. Então, a carga é a força ou forças externa que atua sobre a parte interna do tecido. A rigidez, né, ela é a capacidade de resistência que o nosso tecido tem para vencer essa carga, né? A tensão é a resistência interna a uma carga externa. Estiramento é a extensão da deformação do tecido sobre a ação dessa carga. E a deformação é a mudança na forma de um tecido em resposta a essa carga. Aí a gente tem a elasticidade, né? Que é uma outra propriedade, né, dos tecidos, que é a propriedade que permite o tecido retornar ao normal após uma deformação. A gente tem o ponto de cedência, né, que é o limite elástico do tecido. Deformação plástica, que é a deformação do tecido que permanece após a remoção da carga. Deformação progressiva, né? Que é a deformação do tecido que ocorre em função da aplicação de uma carga constante ao longo do tempo. E, por fim,
a falha mecânica, né? Que é quando excede a capacidade de suportar o estresse e o estiramento, causando então rupturas do tecido. A gente vai entender melhor isso aqui quando a gente vê a imagem, né? Então a gente tem essa imagem que é a curva de tensão estiramento, né? Então aqui a gente tem o estresse ou a carga que é aplicado naquela área. E aqui a quantidade de estiramento ou deformação ou do comprimento desse tecido, né? Então a carga ela é imposta. Quando ela é imposta, o nosso tecido ele tem uma certa rigidez para dar conta dessa carga. Quando essa carga aumenta em magnitude ou é exercida por um longo período de tempo, a gente tem então o que a gente chama de ponto de cedência. Então, até aqui o meu tecido ele consegue, né, suportar essa carga. Além desse limite do ponto de cedência, eu já começo a ter as deformações, né? E aí, então, com o aumento dessa carga, né? E aí eu vou ter o que a gente chama de mudanças plásticas, né? Que são deformidades, né? Que já passam a ser adquiridas devido a essa deformação, né? E aonde, né, ela continua e aí o tecido não aguenta mais e aí eu tenho a falha ou a lesão, né? Então, dependendo da quantidade de deformação que conseguem suportar antes de sofrerem a falha mecânica, os tecidos podem ser classificados de dúcteis ou frágeis, né? Então, os tecidos dúcteis são aqueles que podem ser deformados de modo significativo antes de sofrerem falha mecânica e, consequentemente, então, possuem maior área plástica, né? Os tecidos frágeis, eles podem ser deformados muito pouco antes da falha, né? Então, qualquer coisa, né, às vezes mais leve, pode levar a um tipo de lesão. E aí, como eu falei lá atrás, a gente tem 5 cargas que atuam sobre o nosso tecido, né? Então, a gente tem a força de compressão, força de tensão, força de cisalhamento, força de flexão ou deformação e a força de torção. Isso a gente já estudou lá em cinesiologia, a gente só vai rever, né? Então, compressão são duas forças, né, que atuam em sentidos opostos, no sentido de aproximação, né? Então, ela é produzida por cargas externas, aplicada uma contra a outra em superfícies e direções opostas. Isso leva, né, a mudanças artríticas na cartilagem, fraturas e contusões normalmente são causadas por força de compressão, né? Porque eu passo a ter se a gente pensar na articulação, uma diminuição do espaço articular, né? Que é uma das causas da osteoartrose ou osteoartrite, tá bom? Força de tensão é o contrário. Eu já tenho duas forças que atuam no sentido contrário, mas tentando afastar. Então, é uma força de afastamento, é uma força de estiramento, tá? Então, ela é uma força que traciona, que alonga o tecido, né? E aí, a distensão de um músculo ou de um ligamento, né, por exemplo, numa lesão, ocorre devido ao aumento da força de tensão. A gente tem também a força de cisalhamento, né? Então, agora eu tenho duas forças, né, no sentido paralelo e opostos em diferentes níveis do tecido, né? Então, faz com que é uma força de deslizamento, né? Então, ocorre quando cargas iguais
mas não diretamente opostas, né? São aplicadas às superfícies que se opõem, forçando-as a se movimentarem em direções paralelas entre si, né? E aí, por exemplo, uma lesão na pele, quando eu coço, por exemplo, né, como bolhas ou abrasão, né, ou no disco intervertebral, se a gente pensa na espondilolistese, que então são duas forças que fazem então com que um osso escorregue sobre o outro, né, e a gente tem aí a espondilolistese, que é muito comum na coluna lombar, né? A gente tem a força de flexão ou deformação, que é a força em que eu tenho a diminuição, né, a compressão de um lado e tensão do outro lado, né? Então, se a gente pensa numa escoliose, por exemplo, eu tenho diminuição do espaço articular de um lado da vértebra e aumento do espaço articular do outro lado, né? Num geno valgo, por exemplo, eu tenho ali uma força de flexão ou uma força de deformação, né? Então, ela também pode ser chamada de força de inclinação, tá? Então, a força de flexão ou deformação, ela pode ocorrer, então, quando dois pares de forças atuam sobre as extremidades opostas de uma estrutura, por exemplo, de 4 pontos, quando três forças provocam a flexão de 3 pontos, ou quando uma estrutura já inclinada recebe uma carga axial, ou seja, de cima para baixo, né? E aí a gente tem, né, a flexão dos ossos longos, né, quando ocorre, pode levar aí a fraturas, tá? E a força de torção, né? Que são duas forças, né, rotatórias e sentido oposto no mesmo tecido, né? Então aqui, então a força de torção, elas são geradas pela rotação das extremidades e uma estrutura em direção oposta, causando então estresse de cisalhamento sobre toda a secção transversal da estrutura, né? E pode aí resultar em fraturas em espiral, né? Que a gente já viu um pouquinho, tá bom? A lesão, por exemplo, de um menisco, né? Ela ocorre por causa de uma força de torção, tá? Então, aqui para a gente observar, né? Então, aqui eu tenho a força de compressão, tá vendo? Então, eu tenho duas forças no sentido oposto, na intenção de diminuir o tamanho, de comprimir, né? A gente tem a força de tensão, que são duas forças, né? Uma para cima, outra para baixo, com a intenção de aumentar, de esticar, né? De tração, tá bom? Aqui a gente tem a força de cisalhamento, né? Então, olha, eu tenho forças no sentido, né, opostos, mas de forma paralela, né, podendo levar ao escorregamento de uma estrutura sobre a outra. E aqui eu tenho a força de flexão ou deformação, né? Que ela vai causar uma certa inclinação ou deformidade. E por último, a força de torção, né? Então eu tenho duas forças rotatórias, né, em sentidos opostos na mesma estrutura, promovendo aí então uma força de cisalhamento que pode levar então a uma fratura em espiral do osso.